conversando já com o Cueva, já vão posicionando também ali os jogadores da equipe do São Paulo, que tem uma grande oportunidade ali na entrada da grande área, praticamente uma penalidade, mas com barreira. Tem Shailon, Petros, Cueva, todo mundo na bola. O Petros dá um toquinho. Olha o gol! Ele bateu, tirou de toda a barreira e balançou a rede do Morumbi. Brenner, camisa 35, abre o placar aqui. O Morumbi vira um verdadeiro caldeirão. Agora, no Morumbi, é 1 para o São Paulo, 0 para o Bahia. E se tava difícil conseguir o gol pelos meios comuns, convencionais. Tá vendo, meu amigo? Aqui não é um programa machista não, rapaz. Aqui nós abrimos o microfone para a voz feminina também. Antes de apresentar a Juliane Santos e a Natália Santana, vamos falar com a moça que trouxe a emoção do gol. Ô Elaine Trevisan, quantas vezes você já escutou esse gol? Boa tarde. Olá, boa tarde para as meninas, para todos os ouvintes. Olha, eu acho que eu não sei nem te falar quantas vezes. E cada vez que eu ouço, eu fico muito feliz pelo trabalho que a gente realizou. Elaine, estava conversando aqui com as meninas em off, e aí eu perguntei, claro, né, curiosidade de jornalista, qual o time da narradora, né? Curiosidade barra indiscrição, né? Exato, mas assim, se você não quiser falar, fique à vontade. Mas assim, eu vou falar agora também com a visão do narrador. Nós quando vamos transmitir um jogo, né, Elaine, a gente nunca sabe o resultado do jogo, né? Ninguém aqui é bidu, ninguém tem uma bola de cristal, né? E talvez o gol, quando acontece, a gente não sabe se terá uma outra oportunidade como essa. Por isso essa emoção, né, Elaine? Eu vou responder, não tenho problema em relação a isso, até porque eu acho que quem trabalha com esporte sempre tem um time, não tem como não ter um time. Eu acho que a paixão começa você, torcedor, para depois então você se interessar e trabalhar com esporte e virar um profissional. Eu sei dividir muito bem isso, e nessa última semana eu escutei muitos palpites de que eu era São Paulina, pela emoção que eu narrei. Mas a verdade eu não torço para o São Paulo, eu torço para o Palmeiras, sem nenhum problema, mas é o que eu falei, eu acho que eu sei dividir um pouco disso. Ali era uma festa do São Paulo, uma grande festa do São Paulo, aquele gol explodiu o Morumbi, sim, como eu disse na narração, e não tinha como ficar indiferente, a gente está ali justamente para passar essa emoção. Então eu deixei levar, me senti ali a narradora de um jogo importante para o São Paulo, e eu acho que até, olha, para muitos São Paulinos eu até confundi bem, viu? Porque muita gente achou que eu era São Paulina. E aqui é o momento maior, né? O êxtase maior para o narrador é a hora do gol, né? E aquilo que eu disse, né? A gente nunca sabe se vai acontecer um outro gol na partida, né? Então você soube aproveitar bem essa oportunidade do gol do São Paulo Futebol Clube. Ô, Elaine, como que surgiu essa paixão aí por ser narradora? Então, a questão do narrador é bem recente. Quando eu entrei, eu trabalho numa emissora de televisão. Pode falar. E quando eu entrei na Rede Vida, então, o Luiz Carlos Fabrini, que trabalhou na Gazeta, na Rádio Globo, no Nacional, falou: tem uma voz grave, Elaine, você já tentou narrar? Eu fiquei bem, assim, incomodada. Falei, não, nunca tentei isso, nem vou tentar, né? Mas ele começou a me cutucar, a pensar nisso. Aí depois eu tive a oportunidade de conhecer o Deva Pascovitch, que foi outra pessoa. Na verdade, o Deva, ele nem insinuou, ele falou: Elaine, você vai narrar. Eu falei, bom, se ele falou, tá falado, eu vou narrar. E a gente começou a treinar, eu fiz até uma narração pela TV, pela Rede Vida, mas não era de um jogo profissional, era sub-17, mas enfim. Era o jogo do Guarani, não era? Era Corinthians e Guarani. Ah, sabia que eu conhecia essa voz de algum lugar. Sabe, não tô ficando tão louco assim, não. Eu me lembro que eu ouvi também, eu acho, essa partida também, Corinthians e Guarani. Então, foi boa a narração, viu? Foi boa. Essa partida. Não, gente, vocês estão sendo muito simpáticos. Aquela narração foi muito ruim. Foi minha primeira. Eu faço
fico muito feliz de ouvir essa nova, porque eu acho que foi uma evolução tremenda. Mas foi ali que começou, deu start, eu tentei, falei, bom, é legal, mas eu preciso estar preparada para isso. Então eu comecei a treinar bastante, tive muito apoio do Deva enquanto ele estava aqui com a gente. Sim. A gente treinou junto, o Fabrini também me apoiou muito, e hoje eu acho que daquela lá para hoje teve uma grande evolução, e agradeço muito pela simpatia e bondade de vocês, viu? Olha, Elaine, se me permite, uma experiência de 12 anos, eu posso te falar uma coisa bem ciente que eu vou falar agora. A narração do narrador, a próxima sempre tem que ser a melhor. Se você achou essa do São Paulo boa, eu tenho certeza absoluta que o próximo jogo você vai achar melhor, e assim seguidamente. Eu acho que... Essa é a evolução nossa de narradores esportivos. Mas é o que eu espero. Não é que eu achei essa do São Paulo, nossa, boa. Mas em relação àquela lá da TV, ficou muito melhor, e eu espero, claro, cada dia evoluir um pouquinho mais. Rodney Brocanelli conosco também. Boa tarde, Brocanelli. Quer fazer uma pergunta para a Elaine? Agora sim, boa tarde oficial a todo mundo aqui da mesa, aos ouvintes da Rádio Trianon. Elaine, eu queria saber o seguinte, né? Primeiro, saber os bastidores, quem foram os pais desse projeto, quem que teve essa ideia aí de colocar uma equipe 100% feminina na narração lá da Poliesportiva. Aliás, eu quero dizer que, de repente, o Rádio Web mais uma vez na frente, na vanguarda, né? Porque é um tipo de veículo que pode se dar ao luxo de fazer esse tipo de experimentação. E eu queria uma outra pergunta, vou emendar duas em uma. Se você teve algum conhecimento da equipe esportiva da Rádio Mulher nos anos 1970, que foi uma equipe pioneira, que tinha Zuleide Ranieri, Claudete Troiano, Jurema Iara, Leila Silveira, e que de repente eu fiquei até muito comovido, né? Sempre que tem essas situações de narradoras femininas, eu fico muito comovido, porque eu fui o último a entrevistar a Zuleide Ranieri antes dela falecer, e no Rádio Amantes no Ar, um programa que eu tenho lá no meu blog, e eu com certeza, se ela estivesse viva, ela estaria muito feliz em saber que vocês estão aí trilhando o caminho que ela abriu lá atrás. Bom, primeiro, boa tarde para você, Brocanelli, é um prazer estar falando com você. Eu acho que a gente tem que dar os méritos da transmissão feminina, essa transmissão 100% feminina, ela foi idealizada pela diretoria da Rádio Poliesportiva, da Web Rádio Poliesportiva. Então tem o Ramone, tem o Paulo Arnaldo, tem agora o Ivan Marconato, o Aníbal, enfim, eles pensaram tudo. A gente teve maior contato com o Paulo Arnaldo, que eu acho que foi o grande idealizador dessa transmissão 100% feminina, e na hora que ele apresentou pra gente, talvez eu tenha sido a última em entrar na equipe, porque eu não morava em São Paulo, estou morando lá faz pouco tempo, e a equipe já estava semi-formada, faltava narradora, mas quando a Natália primeiro ela me falou, antes de colocar em contato com o Paulo Arnaldo, eu falei de pronto que sim, tinha muito interesse e toparia fazer. Então eu acho que nesse trabalho, em toda essa divulgação que a gente está tendo, agradecer muito ao pessoal da Poliesportiva. Eu faço um agradecimento especial ao PA, o Paulo Arnaldo, que foi o que idealizou e fez isso acontecer. Em relação à Rádio Mulher da década de 60, 70, eu ouvi a tua entrevista no blog, né? Amantes, na verdade, eu dei uma entrevista para vibradoras, e elas colocaram uns trechos da entrevista com a Zuleide, e eu até depois fui procurar. Eu não tinha conhecimento antes. A Natália, que deve estar aí com vocês, a repórter Natália Santana, ela falou, gente, teve essa equipe, e eu até entrevistei para o meu TCC, ela falou, eu comecei a ir atrás, eu comecei a procurar. Infelizmente, eu não achei registro dessas narrações, eu também estou atrás disso, viu? Também estou atrás desses registros. Então, também procurei bastante, até para ter uma referência, né? E a gente poder ter uma inspiração de mulheres que fizeram isso há tanto tempo, fizeram histórias. Não consegui encontrar, mas ouvi a entrevista da Zuleide e me apoiei muito naquilo, porque ela também fala da dificuldade do machismo, enfim, do certo preconceito que ela teve que enfrentar, que a gente imagina que há mais de 50 anos atrás deveria ser bem mais forte que hoje. Bom, vamos passar a bola então, né? Como somos educados, né, o Rodney Brocanelli? Sim. Já que ela foi citada aqui, tudo bom, Natália Santana? Boa tarde.
Eu quero saber como que o jornalismo esportivo entrou na sua vida. Muito boa tarde, Danilo Almeida. Boa tarde aos amigos da bancada, as minhas queridas amigas também, a Juliane Santos e a Elaine Trevisan também por telefone. Ao ouvinte sintonizado também hoje na Rádio Trianon. É um prazer estar aqui, já gostaria de dizer isso a vocês. Bom, o jornalismo esportivo se faz presente na minha vida desde muito criança. As minhas principais lembranças do jornalismo esportivo vêm com uma vinheta de uma outra rádio, uma vinheta tradicional de uma outra rádio, da Rádio Bandeirantes. Pode falar, fica à vontade, que não tem vinheta, problema. Aquela vinheta marcante do futebol, né? Quando entra a transmissão esportiva, então, até hoje eu ouço aquela vinheta da Rádio Bandeirantes, é algo que me marca. E especialmente também pelo meu pai. Meu pai sempre foi muito apaixonado por futebol. Desde pequena eu me lembro sentada no colo dele, vendo jogos do Santos Futebol Clube. Meu pai sempre foi apaixonado. Aliás, foi uma paixão que passou de pai para filha, né? Hoje eu também não tenho nenhum problema em admitir que sou torcedora, né, do Santos, mas também com todo o profissionalismo possível, sei separar totalmente. Aliás, quando a gente vira profissional, acho que o lado torcedor acaba até ficando mais de lado, né? Porque você se preocupa tanto em dar o seu melhor quando você tá no microfone que você nem pensa em torcer. Então, o jornalismo esportivo se seguiu muito presente na minha vida desde muito nova, desde muito pequena. E eu tinha um intuito, tentei jogar futebol, mas nunca levei muito jeito. Sou apaixonada também, sou entusiasta do futebol feminino. Aliás, o meu TCC foi sobre futebol feminino. Entrei no jornalismo por conta da paixão pelo futebol. Fiz jornalismo, sou formada pela Universidade Metodista e estou trilhando esse caminho do jornalismo esportivo, exercendo... Há quanto tempo? Eu me formei em 2016. Certo. Já estou trabalhando na área há cerca de 2 anos, porque eu tive a oportunidade de entrar na Rádio Paraty. Certo. É uma rádio lá da minha cidade, São Bernardo do Campo. Antônio Eustáquio? Antônio Eustáquio. Guina Moreira? Guina Moreira. E desde que eu entrei na Paraty, eu exerci muitas funções. Assim, meu objetivo sempre foi ser repórter de campo. Eu gosto de estar em cima do lance, de olhar mesmo se foi pênalti, se a bola bateu na mão, se foi mão na bola. Mas na Rádio Paraty a gente tem um apoio muito grande, então eu desenvolvi várias funções. Virei apresentadora, opero mesa de som também lá na Rádio Paraty. Aí, Gersinho, quando você quiser folgar, pega depois o contato da moça, pronto, tá tudo resolvido. Danilo, você também, não se esqueça, tem rádio que tá fazendo dupla função. Exato. Apresentadora e cara na mesa. Exatamente, apresentadora de programa, comentarista esportiva também, e nós acompanhamos muito na cidade, né, o São Bernardo Futebol Clube e o Esporte Clube São Bernardo. Ô, vovô! O Tigre e o Tigrão e o Cachorrão. Então nós sempre acompanhamos, sempre fiz reportagens com os 2 times, reportagem de campo, reportagem pós-jogo, e sigo no jornalismo esportivo. Não querendo te cortar, Natália, e o Palestra São Bernardo não tá afiliado? Olha, o Palestra, a gente ouviu uma informação de que ele vai voltar. Vai. De que nos próximos anos há um planejamento para voltar. O Palestra é uma equipe tradicional também de São Bernardo do Campo, assim como o Esporte Clube São Bernardo, né? Então, há um projeto... Todo ano a gente ouve falar que o Palestra vai voltar. Não sei se agora, com a força que está tendo o futebol regional, o Esporte Clube São Bernardo conquistou um acesso, né, à Série A3. São Bernardo Futebol Clube caiu para A2, mas é um clube que tem já muita influência na cidade também. Pode ser que nos próximos anos o Palestra retorne. Bom, já falamos com a narradora, acabei de conversar agora com a repórter. Eu quero saber quem tem opinião forte, né? Aqui a gente não abre mão, aqui a gente gosta de opinião forte. E eu imagino que a Juliane Santos deve, pela cara dela, é aquelas comentaristas que não amolece, não. Essa conhece. Conhece, Cleiton? Conhece. Trabalhamos aqui em 2015 na Premier Sports. Também na mesma função. Competentíssima. Tudo bom, Juliane? Boa tarde. Boa tarde, mesma pergunta que eu fiz para suas companheiras dessa jornada, o jogo que está sendo mencionado é São Paulo e Bahia. Sim. Como que o jornalismo entrou na tua vida, o jornalismo esportivo principalmente? Boa tarde, Danilo Almeida, ao Cleiton Santos, que falou muito bem, né? A gente trabalhou em 2015, não foi isso? Lá na Premier Sport, com o Brocanelli também. 14 e 15, que a gente pegou a época da Copa do Mundo. Exato. Você trabalhou com o Brocanelli também? Trabalhei com o Brocanelli. Então você conhece esse humor azedo dele? São todos gente boas, todos eles. Não, fica tranquilo, pode falar a verdade aqui, esse humor azedo do Brocanelli, gente boa. E foi um início muito legal na minha carreira, porque foi onde eu aprendi muita coisa legal, e foi logo no início, e também...
com a Natália, né, com a Elaine entrevistando também agora, eu quero agradecer desde já pela oportunidade, né, quando o Brocanelli, ele mandou essa mensagem para mim, fiquei muito feliz, passei logo de imediato para as meninas, então vai ser um prazer estar com vocês aqui, ouvinte também da Trianon que está sintonizado. Bom, foi um prazer, né, conhecer o jornalismo esportivo, por quê? Eu conheci também através do meu pai. Certo. Meu pai sempre foi um torcedor santista fanático e também sou torcedora do Santos, né? E isso me levou um pouco mais próximo do jornalismo esportivo. E foi aonde nasceu esse amor. Bom, para falar de reportagem, comentar, só não narro, né? Mas para reportar também reporto. Já nas duas, então? Exatamente. O que você sente melhor, comentando ou reportando? Os dois, mas eu gosto de reportar também em campo, né? Ali, como cheiro da grama, lá próximo. Sim, total. Aguentando aqueles caras lá, fiscais perturbando, assessores chatos. Sim, Danilo, e tem, geralmente, né, Natália, tem bastante. E nós que atuamos com rádio nunca temos a prioridade, né? A prioridade sempre é da TV, sempre temos que esperar, aí é aquele tempo que você vai esperar e o jogador já correu pro vestiário, mas a gente tenta driblar, até o final do jogo, né? Nem no intervalo, no final do jogo. Sim, agora estão fazendo um cercadinho também, né? Aconteceu isso na Arena Corinthians. Então, é lamentável. Enfim, mas a gente faz por amor. E eu escolhi o jornalismo por amor. Eu gosto de estar frente a frente ao futebol, não só futebol, agora também com a Rádio Poliesportiva, a gente vem fazendo voleibol, basquetebol, estou me aproximando ainda mais também. Então vocês não têm um leque só para o futebol, vocês abrem um leque, é isso? Isso, a própria origem, né, da Rádio Poliesportiva, a Rádio Poliesportiva já surge mesmo como uma emissora web para fazer a diferença, não focar somente no futebol, focar em outras modalidades também, e eles querem muito que os integrantes também interajam com outros esportes. Bacana. Além do futebol, quem você se sente mais à vontade na cobertura esportiva? Qual outro esporte? Olha, eu ainda só tive a oportunidade, por enquanto, na Poliesportiva de participar do futebol. Certo. Mas tanto masculino como feminino. Nós fizemos, por exemplo, a final do Campeonato Brasileiro Feminino em Barueri. Acompanhamos muito o futebol feminino. Agora a Juliane e a Elaine já tiveram a oportunidade de narrar de participar de outros esportes. Trabalhei com a Elaine no jogo de voleibol. Foi muito legal. E eu também me sinto à vontade em reportar o vôlei, o futebol também. A paixão, ela é nacional, né? O esporte em si, temos que gostar dele, né? Porque a gente é profissional, então, o futebol, ele é paixão nacional? É. Mas nós, como profissionais, a gente tem que gostar de todas as modalidades. Claro. Até mesmo para fazer uma reportagem de natação. Sim. Então, isso para mim, graças à Poliesportiva, vem aprendendo muito, muito mesmo. Ô, Elaine, como foi narrar o vôlei? Então, narrei vôlei, já narrei basquete, já narrei futebol, mas eu acho que das modalidades que eu já narrei, foram essas 3, o vôlei é o que eu estou me saindo melhor, assim, o vôlei é bem dinâmico, né, ele é mais rápido, quadra menor, lances mais rápidos, então geralmente um saque, um ataque, uma defesa, um saque, um ataque, uma defesa, é bem mais rápido. Eu até convido vocês a depois ou acessarem o site da rádio ou acompanharem uma transmissão de vôlei. Pode falar o nome do site aí, fica à vontade. radiopoliesportiva.com.br, fica lá tudo arquivado, convido os aplicativos também, tem todos os aplicativos de rádio também. Tunin. Tá no Radiosnet e no Tunin, você pode acompanhar também a programação ao vivo, se perder alguma coisa, vai lá, acessa o site, também tá no Facebook, Rádio Poliesportiva, e eu acho que dessas 3 que eu já narrei aí, por enquanto eu tô me saindo melhor no vôlei e tô criando uma paixão aí pelo vôlei, que antes eu me dedicava mais ao futebol. Pois é, rapaz, eu também já tive essa na minha carreira, voleibol em 2010, 2011, né, Brocanelli? Estivemos juntos nessa. Lá que eu te conheci, né? Sim, nos conhecemos lá. Estava mais magro naquela época. A vida acontece, né? Não é tão grisalho também. Os anos acontecem, são impetuosos. Eu também era mais magro, né? Todo mundo era mais magro. Segue o jogo, né? Temos uma convidada também, né, Brocanelli? Faça as honras da casa, por favor. Sim, então nós tivemos outras experiências também, não só da Poliesportiva aqui em São Paulo, mas é bom saber que nós temos experiências em narração esportiva feminina em outros grandes centros aqui do rádio do Brasil, e nós temos aí o exemplo da Estação Web, Rádio Estação Web. É a narração dessa narradora? Narração, então eu quero quero dar o ok aqui para o nosso técnico, para ele já colocar o lance. Então vamos começar, então vamos fazer o seguinte. A Irene no ar. Antes de chamar a nossa outra convidada,
Gersinho, quero ouvir, hoje eu tô a fim de ouvir gols, já que não tem bola rolando, vamos ouvir gols aí que o arquivo do Brocanelli é bom. Vamos ouvir então a nossa próxima convidada. Faz favor, Gersinho. Não toma uma grande distância, lá Tefa prepara para bater, bateu, defende Fernanda! Fernanda agora numa grande defesa, Tefa no canto direito e Fernanda foi lá e buscou e fez a sua defesa, Cristiano Martins, segue 2-1 para a equipe do Internacional. Isso aí, Tefa enquadrou. Ô, Clairane, boa tarde, tudo bem com a amiga? Quando escuta uma narração dessa, qual que é o sentimento? Boa tarde, Roger. Boa tarde, ouvintes da Rádio Trianon. Sentimento de muito orgulho, de emoção, ainda mais que foi ontem decisão de título do Campeonato Gaúcho. E após um ano da minha primeira narração, eu observo a minha evolução e a emoção que eu pude ter ontem a narrar um título, né? E quem acha que Grenal seja ele masculino ou feminino, né, ô Clairane? A rivalidade de azul e vermelho não tem essa não de sexo não, né? Seja masculino, seja feminino, seja profissional, seja sub-10, sub-15, sub-11, não tem esse negócio não, né, ô Clairane? Não tem não, até jogo de botão aqui o Grenal é pegado, né? Ontem nós tivemos mais ou menos 5.000 pessoas no estádio Beira-Rio, espetacular a torcida, principalmente do Internacional, só tinha sido reservado 400 ingressos para a torcida do Grêmio, o restante foi toda colorada, festa muito bonita, um incentivo muito grande para o futebol feminino, e o Grenal não importa a modalidade, é sempre pegado e sempre sai faísca. E eu acho que a torcida do Inter, né, Clairene, ficou muito contente porque o ano do Internacional se limitou apenas à Série B, nós tivemos o Grenal masculino que foi 2-2, então essa vitória sobre o principal rival realmente faz recuperar a autoestima da parte vermelha do Rio Grande do Sul, né? Com certeza, até porque o Internacional estava em desvantagem. O primeiro jogo que aconteceu no domingo passado, o Grêmio fez 2-0 no CTL Dourado em casa. Então, uma vitória simples para o Internacional levava a decisão para pênaltis. E ontem, o Internacional jogou muito bem. A equipe do Grêmio até saiu na frente, fazendo 1-0, e teve 3 erros em bola parada na defesa, onde aconteceu os 3 gols do Internacional, que terminou 3-1. E nos pênaltis, a goleira Fernanda, que entrou exatamente no último minuto para ir para os pênaltis, entrou e fez 3 defesas. Aquilo que aconteceu na Copa aqui do Brasil, né? Isso, o goleiro da Holanda acabou entrando só para fazer as defesas, acabou se inspirando. A gente teve também aqui no Sub-20, o Palmeiras também fez a mesma coisa, e agora no Grenal feminino. Clairene, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória. Você passou de comentarista para narradora, isso aí é um processo que já vem há um ano. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua evolução, como é que você está se sentindo aí nessa função, uma função bastante importante numa transmissão esportiva, se você já está à vontade então como narradora. Ainda estou aprendendo bastante, porque na realidade, como comentarista, quando eu comecei na Copa de 2012, como eu já joguei futebol, então a leitura do jogo, o entendimento tático para mim sempre foi muito fácil. Então como comentarista não tive dúvida, sempre amei, sempre fui apaixonada, o pessoal me elogiando muito pela minha leitura de jogo. E o comentarista é ter uma boa leitura do jogo. E como narradora, na realidade, o Rogério me desafiou em 2015. Rogério Barbosa. Exatamente, que é o proprietário da Rádio Estação Web, né? Grande abraço a ele, tá na escuta também. Tá na escuta, sim. E aí ele me desafiou numa saída de um jogo que a gente fez do Grêmio na Arena. Na saída ele disse, preciso lançar uma mulher narradora. Não quer topar essa? E eu disse, tu tá louco, eu não tenho nem voz pra isso. Mas aí aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu fiquei martelando a noite inteira pensando, eu disse, não, é um desafio, é difícil, quanto mais difícil eu vou correr atrás. E aí eu comecei, aí fiz curso de narradora, que tem a UCIP, né, que fornece o curso. Fui a única mulher no ano passado a fazer o curso, até foi um colega, um ex-árbitro de futebol, Fabrício Neves Correia, que foi meu colega também no curso. E nesse curso, eu aprendi bastante. Mas foi depois na prática, aos pouquinhos, treinando um pouquinho aqui.
Aí em dezembro, exatamente um ano atrás, eu fiz o primeiro jogo, Piranga de Erechim Internacional B, a final da Copinha aqui, que a gente chama. E eu não achei que eu fui muito bem nessa primeira narração, não gostei, eu saí descontente com a minha narração. Aí eu comecei a focar, a escutar bastante, a treinar em casa, a praticar. E aos pouquinhos, foi Grêmio e Santos, 31 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, o Rogério olhou e disse, chegou a hora para um jogo grande, vamos lá? Porque eu até então estava narrando só o Campeonato Brasileiro Feminino, da equipe do Grêmio. E no Grêmio e Santos, eu já tive uma evolução, e à medida que eu fui fazendo os jogos maiores, eu fui praticando mais e fui tendo a evolução. E essa decisão do Campeonato Gaúcho Feminino, para mim, mostrou a minha evolução muito grande. Eu já consegui até ter pontos destacados, no momento de parar um pouquinho mais, de ter mais velocidade, de passar emoção. Então essas coisas todas tu vai incrementando à medida que tu vai praticando. E acabei me apaixonando pela narração. Para quem eu disse que eu não era louca, me tornei uma louca pela narração. Bom, já que você está falando muito do Grêmio, Clariane, então vamos começar rapidamente. Na próxima terça-feira, Mundial, Grêmio e Pachuca. Como que está o clima aí em Porto Alegre? Pelo menos o lado azul deve estar ansioso. E o lado vermelho soltando aquele olho gordo, imagino eu. E a imprensa gaúcha aí, acha que o Grêmio vai passar o carro em cima da equipe mexicana? Tá com o pé atrás porque já aconteceu com o Internacional sendo eliminado nessa semifinal contra a equipe do Mazembe. Como que tá o clima aí em Porto Alegre? Fala um pouquinho pra gente, por favor, Clairane. Olha, o clima aqui é de bastante confiança na equipe do Grêmio. Antes até tinha um pouquinho de cautela nessas questões até do que aconteceu com o Internacional Mazembe, que aconteceu também com o Atlético Mineiro, que também saiu na semifinal. Mas ontem, após o jogo, a imprensa realmente tem toda a confiança na equipe do Grêmio, porque o que foi mostrado ontem no jogo não tem muita coisa diferente. Então, por isso que eles simplesmente estão numa confiança muito grande e com certeza a imprensa daqui está imaginando que vai dar Grêmio e Real na final. Claro que a vantagem, o favoritismo é do Real. Muito bem. Vou perguntar para comentarista então. Ô, Juliane Santos, o que você acha desse jogo? Oi? Bom, vai ser um jogo... primeiramente, boa tarde para a Clairane, tudo bem? A Juliane, tudo bom? Boa tarde, Juliane, tudo bom? Tudo, tarde. O sotaque é gaúcho, um pouco diferente de vocês aqui. A gente aqui é um paulista, né? Paulistano. Bom, vamos lá. O Grêmio é favorito, porque vai pegar uma equipe que é totalmente desprovida, digamos. Mas a gente tem um exemplo aí de Corinthians e Tolima. Certo. Então não tem que chegar com cautela, mas vai passar sim. Você acha que passa o carro? Passar o carro... Carro de 1-0. Vai, uns 3-0 pro Grêmio. Ô, louco! Ela sendo pessimista, 3-0? Eu tô pensando que cobrança de pênalti. O Groi fazendo milagre, né? 3-0. Sabe o que acontece? A questão da equipe do Grêmio, o Grêmio está mais compactado. Sim. Eu achei muito superior, principalmente na questão taticamente, de leitura tática, ao Pachuca. Certo. Então, mesmo não tendo o Arthur na equipe do Grêmio, que perde muito em qualidade na saída de bola, porque o Arthur é hoje, para mim, a meu ver, um dos melhores segundo volantes. Ele passa a ser mais um terceiro homem de meio campo na movimentação, auxilia muito, apoia muito. É um jogador importante no meio campo da equipe do Grêmio. Mas o Michel, ou propriamente o Maicon, que exatamente agora está voltando, creio que o Renato não vai colocar o Maicon, ele vai manter Jailson e Michel. O Michel com certeza entra muito bem também. Então a equipe do Grêmio no compacto, eu creio, pelo que eu vi ontem do Pachuca, tem muito mais time. Mas claro que um jogo só é decisão e muitas vezes quem joga menos vai uma bola, vai lá e resolve, né? Então essa é a questão. Tem que ter um pé atrás
mas pelo que a gente observa aqui, taticamente, do time do Grêmio, tem chance sim de disputar a final com o Real Madrid. Ô Clarene, esse título que o Renato Gaúcho conseguiu agora como técnico, ele é o primeiro brasileiro que ganhou a Libertadores, tanto como jogador e agora como técnico. Ele está mais ou menos que o Zico está para o Flamengo, o Renato para o Grêmio? Ele tá, eu creio que acima um pouquinho. O Renato aqui para o Grêmio é um ídolo. E já saiu a estátua? Vai sair a estátua? Prometeram agora. Quando terminou a Libertadores, a direção prometeu. Prometeu? Vamos ver então. Merece, né, o Brocanelli Cleiton, a estátua, Renato, né? Merece bastante, né? Por conta da carreira dele, né? Lembramos, ele saiu de Bento Gonçalves, né? Originalmente o primeiro time dele não foi nem o Grêmio, foi o Bento Gonçalves, Esportivo de Bento Gonçalves, que agora disputa a segunda divisão do futebol gaúcho. Mas realmente uma trajetória belíssima do Renato Gaúcho. Foi curto, tiro curto ainda no início da carreira, por conta, mas muito forte, explosivo, e mantendo suas características até hoje, de ser um jogador, de ser uma pessoa, um personagem do futebol muito explosivo. Mas de uns 2 anos para cá, desde quando ele assumiu o Grêmio no lugar do Roger Machado, que ele sabia que a cobrança seria enorme na função dele, por conta do trabalho do Roger, que foi excelente quando ele esteve no cargo do treinador do Grêmio, ele passou a aprender, parece que ele passou a buscar conhecimento, porque antes ele era o treinador que ficava na praia. Boleirão ao máximo, né? Mas só que ele, chegando no Grêmio, o conhecimento tático que ele foi buscar, a história, a evolução do Renato Gaúcho, treinador, é muito notável. E pelos resultados, eu não vou me surpreender não, se em caso de derrota brasileira na Copa do Mundo, caso o Tite saia, o Renato Gaúcho assuma a seleção brasileira e merece, pela função, pelos cargos. E sem brincadeira, a gente está falando de um treinador que poderia muito bem ter 2 Libertadores da América, porque ele levou o Fluminense. Então, ele tem um histórico de torneios de tiro médio para curto muito bom. E isso é principal na seleção brasileira. Fica à vontade. Outra coisa é que assim, é exatamente isso que eu percebo. Até quando ele veio para substituir o Roger, eu tinha minhas dúvidas, porque eu até então o tinha como um treinador motivador. Ele tem o grupo na mão, ele sabe conduzir uns jogadores, o clube, né, o grupo de jogadores, ele consegue ter eles na mão dele. Ele sabe motivar, ele sabe fazer isso muito bem. Mas ele me surpreendeu com a questão tática. E a cada jogo esse ano, ele vem me surpreendendo com a leitura de jogo, a leitura tática. E o que ele fez, porque eu vejo muita gente falando que o Lanús não teve time para enfrentar o Grêmio. A gente tem essa questão aqui, né? Mas ele fez exatamente a leitura tática do Lanús. No primeiro jogo, até eu comentei o jogo na arena, no intervalo eu ainda falei, a equipe do Lanús, ela neutraliza os principais dos jogos do Grêmio, eles saem rapidamente, mas eles têm uma marcação mais alta. O Grêmio precisava subir a marcação, ter uma marcação mais alta, neutralizar as principais saídas de bola, que era pelas laterais, e a equipe do Lanús saía muito rapidamente, principalmente com o Gomes na lateral direita. Então aí eu ainda até falava no intervalo, o Grêmio precisa fazer isso no segundo tempo para levar o Lanús a seu campo e não ter uma opção, até porque a opção de saída de bola é pelo chão da equipe do Lanús, é com toque rápido. Então se tu fecha essa marcação, tu sobe a tua marcação, fecha essas linhas, o Lanús não ia ter uma saída. E foi exatamente isso que no intervalo o Renato fez contra o Lanús. No segundo tempo o Grêmio voltou, foi para cima, conseguiu fazer um gol sim, mas não conseguiu furar aquele bloqueio lá atrás. E surpreendeu lá no Lanús, porque ele usou a mesma tática lá na Argentina. O Lanús não teve saída, não teve como sair, achar outra alternativa de jogo. Então, o Renato surpreendeu taticamente. Então, esse amadurecimento tático do Renato, para mim, o faz merecedor do que está acontecendo, até porque ele sabe ser um bom gestor de grupo e, além disso, agora completo com uma boa tática, leitura de jogo taticamente. Então, ele merece sim, com certeza, mais à frente, se o Tite não tiver um bom resultado, eu creio que ele merece sim uma seleção brasileira. E até pela função, pelo trabalho, a gente tem que lembrar o trabalho que o próprio Lanús fez com o Almiron, que a equipe do Lanús jogava muito bonito, a equipe do Lanús, mesmo não passando justamente na Libertadores, porque ficou em terceiro no grupo da Chapecoense e passou por conta da irregularidade do Luiz Otávio, mas ainda assim, é uma equipe que jogava bonito. E tanto que até o Almiron foi embora do Lanús agora, foi para Las Palmas da Espanha.
Então, já foi valorizado já no mercado europeu por conta justamente desse tipo de jogo baseado em passes, em uma defesa mais alta. E o Grêmio foi com a primeira linha muito forte ali na defesa do Lanús e acabou tirando todas as saídas de jogadas pelos lados que tinha ali com o Sandy, com outros jogadores da equipe do Lanús. São 17 horas e 56 minutos. Mais alguma pergunta para a nossa colega do Rio Grande do Sul? Eu tenho mais uma última pergunta. Clairene, assim, a gente sabe, né? Aliás, agora há pouco, né? Nós estávamos falando com as meninas da Poli, a Elaine, que deve estar ainda aqui com a gente, ela declarou o time de coração dela, a Natália também. A Ju, não sei se ela falou, mas eu sei qual é. Agora, falei. Falou? Então, aqui mas solta o Nelson Rubens hoje? Aqui em São Paulo... Momento ok, é isso? Não, calma. Ele estava ausente quando ela falou. A pergunta é mais ou menos a seguinte: aqui em São Paulo não há tanto problema em os profissionais de imprensa declararem os seus times no coração, mas eu sei, você sabe também que aí em Porto Alegre é muito mais complicado. Como é que você lida aí com essas cobranças do público para cima dos jornalistas que desejam muito saber para quem torce cada um? Como é que você lida com esse tipo de situação, Clairene? Olha, hoje para mim é normal, até porque eu já joguei no Grêmio, no Inter. Então, hoje... Clairene, você é contemporânea da Duda, né? Sim. Uhum. Eu joguei com ela no Internacional na época de 2000 a 2003. E como é que você lida aí com essa pressão, com essa cobrança? Hoje, para mim, é normal, até porque eu tento passar a paixão pelo meu trabalho. Então, é engraçado que no jogo passado eu passei muita emoção no jogo, nos gols do Grêmio. Aí o pessoal, alguns começaram, fala a verdade, tá gremista. Aí ontem, alguns já começaram, é colorado. Então, eu dou risada, eu não ligo muito pra isso, até porque paixão de torcida, a gente sabe que não tem limites, né? Mas as pessoas até, graças a Deus, me respeitam, não tentam adivinhar qual é o meu time. Mas hoje, eu confesso que eu perdi essa coisa de coração. Eu chego ali fazer a narração ou comentar, eu entro ali torcendo pelo meu trabalho. Então eu procuro passar emoção. Então estou sempre torcendo para os times aqui, com certeza. E aquela paixão de quando eu era pequena eu não tenho mais. Tenho a paixão pelo meu trabalho. E procuro passar emoção igual, ser bem neutra nessa questão e passar emoção pelo meu trabalho. Então hoje eu sou bem tranquila quanto a isso. Clairene, boa tarde, aqui é a Natália Santana. Em primeiro lugar, é um prazer falar com você, conheci sua história agora recentemente, fico imensamente feliz de saber que temos mais uma narradora, está crescendo, né? Estávamos carentes, né, de narradoras nessa área, e eu sei que agora, com esse pontapé, né, com essas coisas que começaram agora em relação à mulher no jornalismo esportivo, e especialmente falando da narração, tenho certeza que você, assim como a Elaine, como a Isabelle, vão seguir firme também nessa área. Eu queria que você falasse um pouco da sua relação com o futebol feminino. A gente sabe, né, que no Brasil ainda é muito precária a situação do futebol feminino, já melhorou bastante em relação a alguns anos, mas a gente tem muito a avançar. Queria que você falasse um pouco sobre o futebol feminino, especialmente aí no Sul, agora com duas equipes importantes, o Grêmio e o Inter, que estão montando elencos até fortes, né, tentando melhorar o futebol feminino. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa tarde, é um prazer também para mim falar com vocês, eu fiquei muito feliz. Eu até essa semana no meu programa entrevistei a Elaine, né? Quando teve a Isabelle também, eu entrevistei ela, foi um prazer muito enorme para mim saber que tem mais narradoras, que tem pessoas também comentando, reportando, porque a gente, como mulher, a gente precisa buscar nosso espaço, precisa se unir. Eu acho que a gente precisa muito se unir, porque creio muito que no passado as outras narradoras que tentaram estiveram muito sozinhas e acabaram desistindo, a meu ver. Então, a gente se unindo e mostrando, principalmente para as rádios comerciais, que a gente pode e que a gente vai crescer muito, daqui a pouco parece muito mais narradoras, e eu fico muito feliz de ter vocês sempre na parceria agora, né? Bom, o futebol feminino, infelizmente, no nosso país, é triste a realidade, até porque o futebol masculino é muito dinheiro, eu digo assim, os clubes gastando muito com salários gastronômicos, enquanto que no feminino as jogadoras
lutam, muitas vezes não ganham nada. Então elas vão pelo amor à camisa. Eu me lembro da minha época, quando eu joguei, não ganhava nada. Eu ia mais pelo amor, pela paixão. Hoje eu observo o Corinthians aí em São Paulo, pelo menos, tendo um planejamento no Brasileiro, a gente teve esse contato. Observo o trabalho que tem a seleção, principalmente a Emily, que teve muito trabalho na seleção. A seleção brasileira, não visando e com todas as dificuldades, elas conseguiram fazer bonito. Marta sendo a melhor jogadora do mundo. A gente tem condições, a gente tem jogadoras que sabem jogar um belo futebol. O que falta é gestores, os políticos quererem fazer, a CBS querer fazer. E eu achei muito importante a Conmebol exigir o futebol feminino das equipes da Libertadores. Achei isso muito importante. E falando do Campeonato Gaúcho, esses outros anos o Campeonato Gaúcho não tinha nem Grêmio nem Internacional, até porque Grêmio e Internacional não apoiavam o futebol feminino. Como a Conmebol exigiu, ano passado, em dezembro, o Grêmio montou às pressas a equipe e disputou o Campeonato Brasileiro, no qual foi rebaixado. O Internacional vem com um trabalho com a Duda muito importante. A Duda, eu falo que ela é a defensora do futebol, ela é a mulher que luta pelo futebol feminino aqui no estado. Então ela sempre teve a parceria com outras equipes. No ano passado ela tinha a Duda Canoas, onde foi campeã gaúcha. Então ela teve essa parceria, teve apoio da direção do Internacional e começaram a fazer esse planejamento de ter a equipe com todo apoio e o respaldo do Internacional, tanto que o Internacional forneceu o estádio Beira-Rio ontem para decidir esse Campeonato Gaúcho. Então, nesses últimos anos, foi a primeira vez que teve a dupla Grenal no Campeonato Gaúcho. E nesses anos todos, as outras equipes, a imprensa não dava apoio ao futebol feminino. Ontem, eu até na parte dos pênaltis, eu até, quando terminou o jogo, eu falava, tem o Rio Grande, tem a equipe do Black Show, são equipes que é triste a realidade, porque são jogadoras que tem uma vez por semana, que não ganham nada. A gente foi fazer um jogo Grêmio Sapucaense, e o Sapucaense tinha só as 11 atletas. Não tinha banco, e no segundo tempo as jogadoras estavam cansadas. O Grêmio ganhou de 14-0. Então, são equipes que não têm apoio nenhum, mas elas vão lá, vendem um lanche, vendem alguma coisa para conseguir a passagem para ir fazer o jogo contra as outras equipes. E esse ano, com a participação da dupla Grenal, eu observei um crescimento maior de apoio, a mídia. Ontem a Rádio Guaíba, eu fiquei surpresa que a Rádio Guaíba, que é uma rádio comercial grande, esteve lá para transmitir o jogo. A Rádio Grenal também esteve lá para transmitir o jogo. A Guaíba com duas repórteres, a Ananda e a Samantha, né? Exatamente, a Grenal até me ligaram essa semana, eu já tinha feito a questão de narrar o jogo, para mim era muito importante, eu tenho essa questão de coração com a Estação Web, porque o Rogério foi muito incentivador, tanto ele como a Paula Cardoso, que é a esposa dele, me incentivaram muito desde o início, me apoiaram sempre com os comentários, sempre fazendo todos os jogos, tendo sempre um apoio muito grande, e foram eles os maiores incentivadores para mim narrar. Então eu estava já engajada com essa narração de ontem, preparada, e na quinta-feira me ligaram da Rádio Grenal, me convidando para ser a comentarista da Rádio Grenal. Aí eu pensei, claro que é uma oportunidade, é a rádio comercial, é uma oportunidade, mas aí eu tenho patrocínio, entendeu? Eu consigo patrocínio, então já tinha tudo planejado para narrar esse jogo de ontem. Então eu mantive a questão de narrar. Acho que nessa questão a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Mas para mim foi muito importante, não me arrependo, foi muito importante narrar. E ontem eu fiquei muito feliz de ver um Beira-Rio com 5 mil pessoas, aproximadamente, público, fazendo festa, torcidas organizadas do Internacional. Aliás, esse ano nós tivemos recordes de público, tanto na Vila Belmiro, um dos melhores públicos no começo do ano da Vila Belmiro foi do futebol feminino. Isso. A Arena Amazonas também, né, com o Iranduba batendo o recorde de mais de 25 mil pessoas na Arena Amazonas. Então a gente vive hoje um momento muito diferente. Ainda é pouco em relação ao que a gente precisa, mas é um momento muito diferente do futebol feminino, né? Vocês transmitiram o Campeonato Brasileiro, Paulista? Paulista e Brasileiro. Na Arena Barueri. Qual foi o público? Vocês lembram de cabeça?
Quanto foi o público? Quantas pessoas? Lá foi na final do brasileiro, não foi um público muito grande, mas em relação, né, como a gente já disse, ao que vive o futebol feminino, foi importante, que foi em média uns 5 mil torcedores. 5 mil. Isso foi a final do brasileiro, né? Se você for ver, a Arena Barueri é completamente distante, complicado. Porque não conhece aqui a grande São Paulo, não tem transporte público que leve até. Então, quer dizer, alguns obstáculos fizeram que talvez o jogo fosse no Pacaembu, algum estádio aqui próximo. Seria bem mais propício. E não foi um jogo qualquer, né? Foi o Corinthians Audax, a gente tem que destacar isso, clássico. Né? Contra o Santos. Né? Foi um clássico. Infelizmente, no caso do Corinthians que acabou vai criar. Quem mandou esse jogo? Foi a federação? O Corinthians. Isso. Tá. Então, infelizmente, no caso do Audax, que ele se desfiliou, né? No caso do Corinthians, o Corinthians vai fazer o futebol independente agora, recentemente. Rapidinho, agora tem uma substituição importante aqui. Agora chegou a elegância da Avenida Paulista. Alô, Juca Felizmino, tudo bem com o senhor? Maravilha, o Juquinha tá conosco chegando agora. O Gersinho foi embora, entra o Juca. Ô, Elaine, você ainda tá conosco ou deu uma cochilada? Não, ainda tô aqui. Ô, Elaine, desculpa, Elaine. Não vai ficar brava comigo não, né, Elaine? Imagina, até queria perguntar aí. Ô, Elaine, posso te dar uma dica? Claro. Quando for assim, você fala, deixa eu falar também. Dá um berro aí, por favor, Elaine. Não, deixa eu falar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Claire. Deixa, claro. Se eu tiver. Porque ela foi política ali, ela contornou, falou do trabalho, a gente sabe, eu só queria saber. É Inter ou é Grêmio, Clairene? Eu gosto de narrador assim, Ela quer me botar contra a parede, né? Vamos dizer que eu sou Grenal. Eu torço para as duas equipes. Mas aí não... Clairene, é o seguinte... Posso fazer a defesa? Não, rapidinho. Rapidinho, Brocanelli. Que é o seguinte, tem história que é o seguinte, o cara que torce pro Grêmio, o Papai Noel vai de azul. Inter, né? O cara que é Inter, o Papai Noel é tradicional. Então, não existe esse negócio de Grenal, Clairene, pelo amor de Deus. Ela é juventude. Ela é Caxias. Qual a cor do seu Papai Noel? Isso, sai de cima do muro. Aqui tem o São José, que toda cronista torce pro São José, pro Brasil de Pelotas, mas eu sou Grenal, torço pros dois sempre. Então, vou refazer a pergunta. Dia 24, Papai Noel vai estar descendo a chaminé da sua casa. Qual a cor da roupa do Papai Noel? Vai ser azul ou vermelha? Totalmente branca. Nossa, da paz, tá certo. Danilo. Pois não. Assim, Ela é rápida, hein? Inteligente. E de qualquer forma, né, a gente sabe que lá em Porto Alegre, né, pro cronista esportivo sobreviver, o pessoal principalmente de microfone, né, claro que existem exemplos do Paulo Santana, mas aí é um outro caso, né, que ele é o assumidamente gremista, mas para uma questão de sobrevivência do cronista esportivo gaúcho, ele não pode dizer, alguns estão falando, mas quem já saiu aí das grandes mídias, né? Claro. Mas de qualquer forma, essa é uma característica aí forte. Aqui a gente pode falar, tem casos aí de gente que abre o time de coração, Juca Kfouri, Mauro Betting, mas lá no Rio Grande do Sul a coisa é diferente mesmo. Para falar, eles precisam sair de lá, né? No caso da Renata Fã, por exemplo, veio para São Paulo e aqui ela não nega em nenhum momento a paixão pelo Internacional. Quem fala já não está mais na mídia eletrônica, como o Baldasso, entre outros também. Então, o Baldasso é muito criticado até pelo ter assumido o lado vermelho dele do Internacional. Ele recebe muitas ofensas, então infelizmente a gente sabe que essa questão da rivalidade é crucial e acaba prejudicando. Mas eu, sinceramente, sendo bem sincera, no momento que eu comecei a narrar, a estar no meio, aquela paixão eu perdi um pouco. Então não tem aquela questão assim de estar torcendo pelo time de coração, não. Eu torço pela gente aqui, pelo meu trabalho. Se eu estiver fazendo um jogo do Internacional, eu vou estar torcendo com muita emoção para o Internacional. E se eu estiver fazendo o jogo do Grêmio, eu vou estar torcendo como nunca para o Grêmio. Então, eu acho engraçado que tem muita gente que começa a comentar, até gremista, colorada. Tu é colorado, tu é gremista. Ninguém sabe que eu sou, entendeu? Mas na realidade, eu fico na minha imparcialidade sempre. Ô, Clairene, posso te dar uma dica? Pode. Quando fizerem novamente a pergunta do gênero, você chega e fala, não, eu torço pra empresa que me paga. Também. É mais fácil. Todo mundo pergunta pra mim, Danilo, que time você torce? Fala, hoje eu torço pra equipe da Trianon, porque é daqui que sai meu salário. Então, é simples, você tem que falar, hoje eu torço pra Rádio Estação Web, é essa que você presta seu serviço, certo?
Exatamente. Então o seu time é esse, ponto. Boa. É uma boa saída, não é? Ótima saída. A partir de agora eu vou usar essa tática. Ô, Elaine, se você quiser usar, também pode usar essa tática. Fica bom pra você. É uma dica de um narrador que tá 12 anos na estrada. Não, eu vou usar e até vou acrescentar, né? Tô nessa, mas quem sabe se pagar mais, posso torcer pro outro time. Exatamente, claro. Mas nós somos que nem jogadores de futebol. Com certeza. Boa tática essa, Elaine. A diferença é que o jogador tá um pouquinho acima da gente, o salário deles, né? Mas, enfim... Pouca coisa, dia, né? pouca coisa, tipo uns 4 zeros pra direita, coisa assim, coisa pequena. Pouquinho. O Cleiton Santos tem um... Não... Mas tá tudo bem, é que é? Juca? Não, calma, Juca, não fica... É o 007 da Paulista, né? Não, calma, Juca, não se empolga, Juca, pelo amor de Deus. Segura o dedinho aí, Juca. Mais alguma pergunta para a Clairane? Não, perdão, Clairane, faz favor. Oi. Mais alguma pergunta? Vamos nos despedir da nossa narradora do Rio Grande do Sul? Eu só queria perguntar pra Elaine. Opa! Faça a sua pergunta, então desculpe a falta de educação do apresentador. Qual é a emoção? Já está preparada para fazer um próximo jogo? Como você se sentiu na hora do momento que terminou a sua narração? Eu sei que tu já me respondeu, mas queria te fazer essa pergunta, que é uma emoção muito grande. E para ti, está te engajando a melhorar mais e fazer a próxima jornada? Já sabe qual a próxima narração? Vamos lá, a gente não sabe ainda qual serão as próximas narrações e qual será a primeira, mas a gente teve uma ótima repercussão aí da transmissão. Eu e as meninas já estamos nos preparando para, de preferência, ter uma próxima transmissão e a gente continuar a manter essa equipe feminina trabalhando, mas provavelmente será no Paulista, que é a primeira competição do ano que está chegando por aí. Eu devo fazer ainda Superliga de vôlei nesse intervalo até o Paulista, mas o retorno aí da transmissão feminina provavelmente no futebol para o Campeonato Paulista. E eu só não posso falar que a emoção do dia foi inenarrável, porque eu acabei narrando, né? Mas foi demais, talvez indescritível. Se eu tentar falar em palavras, as meninas sabem o quanto eu sou pilhada, fico fazendo piadinha antes. Eu acho que elas até levaram um susto, porque quando foi chegando perto do jogo eu fui começando a ficar em silêncio. Falei, meu Deus, agora, vai ter que ir, né? E daí quando começou, eu acho que isso foi bom. Quando começou, eu me liguei no jogo e existia eu, as meninas, torcedores e jogadores. O resto do mundo meio que sumiu, assim, os radialistas que estavam em volta, e qualquer questão de julgamento sumiu, e daí a gente entrou nisso. Posso falar que eu fiz parte daquele jogo ali, que eu tava 100%, e aquele coração, né, Clairene, batendo a 1000 na hora do gol, então nem sabia que eu tinha voz para gritar aquilo lá, e foi demais. É demais, né? Eu até vocês colocaram aí, foi a cobrança de pênalti ontem da decisão, mas nos gols, depois de um ano eu consegui criar meu primeiro bordão. Opa, qual é o seu bordão? Eu gosto de bordões. No gol, se vocês verem nos gols do jogo, ficou até bem interessante. Eu agora escuto hoje, várias pessoas me elogiaram pelo bordão profundo da rede. Muito bem. Daria pra você fazer ao vivo? Não, agora? Vamos imaginar que o Grêmio está eliminando a equipe do Pachuca. O gol do Barrios. Do Barrios ou pode ser do Luan? Pode ser do Luan, então vai, Luan, vai, vamos lá, do Luan. Olha, não vai sair daquela mesma emoção, né? A gente vai soltar nossa vinheta aqui, vamos lá, vai. Aí, ó. Por 2, tocou de primeira pro fundo da rede. Gol! Gol, a gente dá um som, alegria, né? A galera gol. Se for 1-0 Pachuca, já tem a narração do gol. Narrador infartou, será que a Elaine vai ter que tomar conta da jornada agora? Emocionante, hein? Não, acho que ela infartou. Emocionante. Nós emocionamos aqui, até arrepiou, Clairene. Até arrepiou. Parabéns. Ô, Clairene, cadê você?
Tô aqui. Ah, que susto, ainda bem. É porque essa... Me pegaram de surpresa. Ah, mas tem que ser assim que é legal, poxa. Mas mandou muito. Exato. Parabéns. Chegou no meu ponto que a Elaine quer fazer o gol agora do Cristiano Ronaldo na outra semifinal. Como seria, Elaine, o gol do Cristiano Ronaldo? Ô, louco, é pra fazer sério mesmo? Que isso? Oi, Elaine. Não, lá, se é pra então, fazer completo, vamos fazer completo? Não. Uma ideia. O que é narração dela, detalhe do gol, com comentário na sequência. Você quer apresentar também? Vamos fazer? Tô sugerindo a você, Danilo. Então vamos ver, não sei, vocês topam? Vamos lá, vamos. Então vai, tá aí o trio aí da www.poliesportiva.com.br. Vamos lá, o Cristiano já tá na área, tá preparado pra bater ele, o goleiro do Grêmio. Olha lá, já tá autorizado pelo juiz, partiu o Cristiano, a batida. Gol! É do Real, é o 77 que assina o seu nome, agora no Mundial. Agora aqui, Cristiano Ronaldo adotou o seu, Real Madrid 1, Grêmio 0. Aquela frieza que você já tá acostumada de Cristiano Ronaldo. Olhou pro Groi, bateu com firmeza e a bola morreu lá no fundo das redes. Eu tô aqui, ele comemorou no final. Agora tudo igual, Grêmio 1, Real Madrid também 1. Falar do Cristiano Ronaldo fica até meio que complicado, né? O cara, ele é matador e demonstrou isso, não deu para o goleiro Groi, do Grêmio. Agora tá tudo empatado aí, e Elaine e Natália. O que esperar mais do Cristiano Ronaldo, né? Olha, eu acho que eu vou assinar um contrato com essas 3 meninas. Eu vou dispensar o narrador, o Márcio. Muito obrigado ao Márcio, ao Cleiton Santos. Você que vai embora agora ou 7 horas? A gente importa a Clairene também. Então eu vou ter que dispensar o Gabriel. Serão 2 narradoras, então eu vou ter que dispensar o Gabriel também. Quem que é o outro comentarista? Já foi o Cleiton. E o repórter, quem que eu posso dispensar? O Henrique? O Bergaria. O Bergaria tá dando trabalho, o Bergaria. Não, mas parabéns, falando sério agora. Parabéns às 4 meninas, olha. Obrigada. Vocês continuem nessa pegada que vocês estão no rumo certo, no caminho certo. Muito obrigada. Muito obrigada. Aliás, é um prazer, né, poder mostrar um pouco, né, do que a gente vem mostrando já lá na Poliesportiva. Eu acho que eu nem parabenizei também a Poliesportiva. Agradecer também ao espaço da Poliesportiva, ao Paulo Arnaldo, a todos também da Poliesportiva. Um microfone que se abre e que as mulheres possam cada vez ocupar mais esses espaços, que se torne comum, né, que a gente consiga ouvir mais equipes femininas, mais narradoras, repórteres, comentaristas, e não só como hoje, muitas vezes uma mulher só compõe a equipe, e geralmente a repórter, que se torne algo cada vez mais comum. Bom, aqui na Trianon, agora falando sério, nós temos 2 repórteres, né? A Mariana Pereira, e hoje estreou conosco aqui a Marcela Azevedo. Eu, particularmente, agora falando como dono da equipe da Trianon, eu não vejo problema nenhum de ter uma voz feminina. Pelo contrário, eu acho que faz muito bem para uma jornada esportiva. Acho que o Galvão Bueno postou um vídeo essa semana perguntado sobre o trabalho de vocês. A própria Elaine esteve presente, né, na premiação da CESP. Foi a Elaine que fez a entrevista com o Galvão, então eu só vi o áudio do Galvão. Isso, e ela entrevistou e falou também sobre a nossa jornada, e ele deu um apoio pra gente. E que apoio. E assim, tudo que o Galvão falou, eu assino embaixo. Quem sou eu pra discordar do Galvão Bueno, né? Não sou louco também, sou louco, mas nem tanto, né? E eu acho que é isso mesmo, vocês têm que ter conteúdo, que nem eu falo aqui pra minha equipe, meninas, é conteúdo e conhecimento. Sem conteúdo e sem conhecimento, um pouco de cultura, você não vai a lugar algum. Isso não importa se você é bonito, feio, masculino, feminino, atlético, gordo, enfim, isso não importa, isso é secundário. Eu li a matéria que fizeram com vocês no UOL. Desculpe, vai falhar o nome de quem foi a frase, eu vou até usar aqui, que falaram que que as pessoas olhavam torto para vocês lá no estádio do Morumbi. Qual das 3 integrantes que falou isso? Na verdade, nós 3. Nós 3, É que no texto estava dando como se fosse de uma de vocês, eu não lembro quem foi. Como nós 3 falamos isso em entrevista, agora eu realmente então, não vai falhar a memória. Isso é uma coisa triste, né? Uma coisa muito triste, mas enfim, jogue isso de lado, deixe isso de lado. Potencial e talento as 4 têm. E simpatia e carisma, que é importante para nós comunicadores ter. E Danilo, só um detalhe que eu achei muito interessante.
descrição de todas. Sim. Destacando uma palavra. Paixão, para cair nesse lado do esporte. Esse lado é essencial. Eu já conheci a Juliane já por conta de aprender esporte, sabia o quanto que ela era apaixonada já do esporte. Pois é, eu concordo contigo também, Danilo. Não, foi um prazer trabalhar com o Cleiton, a todo mundo, né? Todas repetiram a exaustão essa palavra, paixão. Não sei se a gente vê muito no pessoal que é mais novo, etc. Isso daí, esse termo sendo tão colocado na mesa, né? E infelizmente não. Lembremos que jornalismo esportivo, para você atingir a pessoa que está do outro lado, você tem que, acima de tudo, pegar a sua emoção e jogar de forma escancarada mesmo para a pessoa sentir. E é lamentável que as pessoas ainda olhem torto, né? Quando saiu essa reportagem eu até achei estranho, até imaginei que vocês fossem melhor acolhidas lá, Elaine, vocês duas aqui, eu imaginei que houvesse esse tipo de situação, mas realmente eu acho lamentável. Infelizmente, né, o mundo mudou, o mundo evoluiu bastante, as pessoas não estão acostumadas com isso. O que houve isso é a cabeça dos fracassados. Põe isso na cabeça de vocês. O que houve também foi um susto. Porque as equipes, como a gente disse, geralmente chegam com 1 ou 2 mulheres. Sim. Quando chegaram 3, foi o que a gente disse. Parecia que estavam procurando o narrador. Cadê o narrador da equipe? Cadê o comentarista, né? Então, quando começou a transmissão, que eles viram que eram 3 mulheres narrando, reportando e comentando... O choque foi um choque extremo. Entendeu? A ponto da gente, pelo menos eu percebi de gente de outras equipes tirarem o fone do ouvido pra ver se era aquilo mesmo que estava acontecendo ali, entendeu? Até porque teve uma divulgação da jornada. Eu me lembro que foi amplificada essa divulgação da jornada delas durante a semana. O trabalho da Poliesportiva, tem que destacar o Ramone, todo o pessoal paulanado. Incrível. Eu conheço das artes também lá do BC Paulista também. Eles fizeram uma baita divulgação em redes sociais também. E eu acho que duvidavam que isso ia acontecer, porque foi divulgada a jornada, desde, eu acho, segunda ou terça-feira, me lembro dessa divulgação, e questionaram, como se fosse uma... Tá ok, vamos divulgar a jornada, mas e aí, vão mesmo? Eu acho que a partir do momento que olharam pro lado e falaram, começou o nosso horário de transmissão e olhou vocês três começando. Eles chegaram a olhar até pro nosso crachá. Né? Chegaram assim, nossa, mas elas vão fazer isso? Vamos. E a gente conseguiu, e a gente até mesmo deixou isso de lado, não nos intimidou em nenhum momento, né? Como a Elaine também frisou muito bem no início da entrevista, a gente se concentrou, a gente nem ligou para quem estava do lado ou não. E fizemos o jogo. Mas vale lembrar que, assim, muita gente também apoiou. Tanto lá também, quando a gente chegou na zona mista, os repórteres de outras emissoras. Sim. Na própria área mesmo, que foi onde a gente se sentiu, né, no começo um pouco deslocada, que foi na área do rádio, né, na área de rádio. As cabines do interior, né, as cabines do interior do rádio. Muitas pessoas apoiaram, então acho que isso é muito válido. Aliás, muitas mensagens. A gente... Inúmeras. Até não estamos conseguindo dar conta. Queria agradecer muito ao apoio de todos, homens e mulheres. Um apoio assim que deu força pra gente antes, durante e após a transmissão. Perfeito. Bom, meninas, isso é natural, acontece muito, infelizmente aqui também acontece isso. Eu, como comentarista, passei muito por isso, porque me olhava e dizia, será que entende de leitura tática? Entende taticamente? Então, chegavam a me escutar, aí eu comentando. Aí daqui a pouco, quando percebiram minha leitura tática, meu entendimento, tu entende mesmo de futebol. Sabe? Eu ficava olhando e eu dizia assim, caramba, mulher também entende de futebol. Eu joguei, eu tenho... jogou com a sua posição? Eu fui goleira. É boa goleira? Tá mais pra Grohe, Alisson ou Muriel? Grohe. Olha a dica. É uma dica. Calma, o Grohe tá em melhor fase. Aliás, que defesa aquela do Grohe, né, contra o Barcelona. Que defesa do ano, né? Defesaço. Exatamente por isso. Eu gostava da defesa difícil, de boas defesas. Então, o gol, por incrível que pareça, eu passei para a goleira por insistência da Duda. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a narração. Que ela pegou, eu era zagueira. Certo. Aí, quando eu não tinha goleira no Internacional... Qual a sua altura, por favor, Clairene? 1,73. 1,73, certo.
E aí ela chegou e disse, tu é goleira, porque toda vez que tu vai pro gol, é difícil fazer gol em ti, tu vai começar a treinar como goleira. E eu disse, eu não gosto. E acabei gostando e me apaixonei. Só parei na questão de goleira porque eu parei grávida. Mas eu me apaixonei por ser goleira. Até esses dias eu fiz um jogo aqui no Amador, narrei o jogo. E depois eu desafiei, depois de quase 15 anos que eu não toco na bola, desafiei meus colegas a bater pênalti em mim. Entendi. E o Renan bateu 7 pênaltis e não conseguiu fazer um gol em mim. Boa! Boa! Show de bola. É isso aí. Ô, Clairene, e aliás, hoje no futebol feminino também uma das posições mais carentes, né, é a de goleira, né? É uma posição que precisa de muita evolução, precisa ser melhor trabalhada, né, a posição da goleira no futebol feminino. Exatamente, eu vejo isso. Na época que eu comecei a treinar, no início, eu me lembro que eu tive um treinamento alemão, que eu era apaixonada desse treinamento na areia. Então tu pegava muito em posição física, impulsão, reflexo, agilidade. Isso é ótimo, eu não vejo esse acompanhamento agora com as goleiras, estou vendo aos pouquinhos sendo incrementada, mas a gente está muito difícil ter goleiras. Quase ninguém gosta dessa responsabilidade, mas é uma responsabilidade ser goleira, mas o treinamento é bom e no momento que tu pegar a agilidade, tu pegar a paixão, nossa, tu ataca tudo que vem pela frente. Muito bem. Brocanelli, já que você fez o contato, vamos despedir da nossa Você prefere ser narradora ou comentarista? Olha, eu sou apaixonada como comentarista, mas a narração tá pegando no meu sangue de uma maneira que cada jornada que eu faço eu me apaixono mais. E agora, depois de ontem, onde eu consegui botar toda a minha emoção, eu consegui fazer uma narração como eu queria, a narração tá no meu sangue. Sou apaixonada como narradora. Ô Clarene, muito obrigado por atender a gente aqui da Rádio Trianon. Sucesso sempre. Quer dar um Obrigada. Feliz Natal para ela, ou Brocanelli? Quero agradecer então, tanto a Elaine quanto a Clairene, e eu fico muito feliz com isso. Repito, eu fico comovido. Não, a Elaine vai ficar mais um pouquinho, calma, Brocanelli. A Elaine vai ficar, você então, está tão tenso, Brocanelli. O que aconteceu com você? Ele tá tenso desde as 4 da tarde. Brocanelli, eu sei que muita mulher junta, o clima fica tenso mesmo. Elas são bravas, mas calma, Brocanelli, fique tranquilo. Mas assim, eu quero dizer que eu fico muito feliz aí, eu gosto muito do Rádio Esportivo de Porto Alegre, acompanho bastante, eu acho que não é um demérito que eu vou dizer, mas acho que o Porto Alegre é um outro país no que diz respeito à rádio esportiva, pelo espaço, por tudo que é feito lá. Eu fico muito feliz que o Rio Grande do Sul está na vanguarda, e eu fico, como eu falei aqui, eu repito, eu fico comovido porque eu lembro da Zuleide Ranieri, da Rádio Mulher, que já é falecida. Se ela tivesse viva, ela com certeza estaria muito feliz em saber de todas essas experiências, São Paulo, Belo Horizonte e Rio Grande do Sul. Eu posso ter certeza que vocês, 2018, vão vir muito falar de mim, porque eu vou treinar muito nas férias agora, eu vou escutar muito futebol, muita narração, eu gosto muito do Armindo Antônio Ranzolin. 80 anos já. Exatamente, sou muito fã dele. Roberto Brauner também, Osmar Santos. Então eu vou escutar muito, até enjoar, porque eu vou treinar muito para 2018, narrar muito e cada vez ser melhor. E eu desejo isso para a Elaine, desejo isso para a Isabelle, que em 2018 a gente possa narrar muito e cada vez melhor, e mostrar que nós podemos sim ser sempre melhor. Muito É nóis, vamos pra cima. Esse nós aí vai Corinthians, hein? Gostei daí. Caramba. Esse nós aí foi bom, hein? Não, 2018 tem Copa do Mundo, Exato, né? Pô, a gente vamos trabalhar que nem uns loucos, né? Bora. Vamos ajeitar aí um joguinho pra nós, né? Vamos. Eu tô sentindo que esse foi um pedido. Não, porque, olha, já falaram assim, né, que tem oportunidade, né? Tirando que eu narrei o gol, sem nem falar o campo. Isso aí é tipo aquele menu degustação. Calma aí, pessoal. Teve um probleminha na comunicação. Parece que a Clairene falou alguma coisa. Por favor, Clairene, pode repetir? Oi, tá na escuta agora? Agora sim. Não, eu só ia dizer assim, eu queria parabenizar a Rádio Inconfidência de Minas. Sim. Pela oportunidade à Isabelle. Tentamos falar com a Isabelle, mas está comendo pão de Tem queijo. Compromisso hoje, por isso senão ela estaria aqui com a gente tá com também. doce de leite. É um compromisso muito bom esse. Exatamente, mas a gente precisa
das rádios comerciais, rádios maiores, dando oportunidade para as mulheres, não tendo medo, e o povo aceita. Eu fui aceita pela torcida, tenho muito apoio do torcedor, as meninas também foram. Então, é uma oportunidade da inovação no rádio brasileiro, que a gente precisa, e não continuar sempre na mesma coisa, né? A mulher também pode narrar. Sim, claro. E se depender aqui no espaço aqui da Trianon, as mulheres sempre terão o seu espaço.